Bem, eu venho dizendo aqui, e também onde quer que esteja, do grande acordão que está sendo feito para implantar o retrocesso em relação às conquistas que a sociedade brasileira tem obtido nos últimos anos, com a presença de um setor do judiciário menos leniente com os esquemas de corrupção e com o crime do colarinho branco. Então todos nós sabemos que neste momento esse acordão passa pelo Supremo Tribunal Federal, uma das instâncias de poder no nosso país, ao lado do Poder Executivo, o Palácio do Planalto, a Presidência da República, e o Poder Legislativo, composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. O Supremo está julgando neste momento, o plenário do Supremo, uma ação direta de constitucionalidade implementada ali pela Ordem de Advogados do Brasil e mais dois partidos políticos, PCdoB e, se não me engano, não estou certo se o Patriotas, questionando a decisão hoje em vigor, por maioria de votos desse próprio Supremo, de que o condenado, o julgado em primeira instância e condenado na primeira instância, apela em liberdade até a segunda instância, um colegiado, e a sentença de primeira instância é confirmada, esse condenado ele vai para a prisão, se assim determinar, conforme determina o Código de Processo Penal, no caso do cometimento de crimes. Pois bem, essa é a decisão em vigor desde 2016. De lá para cá, já houve várias tentativas de revisar essa decisão do Supremo Tribunal Federal, já que o que prevaleceu antes de 2016 era o entendimento de que o artigo 5º, um dos incisos do artigo 5º, que diz que ninguém será condenado senão depois do processo em trânsito em julgado, ninguém será preso senão o trânsito em julgado da sentença, ou seja, quando não houver mais recurso. O que tradicionalmente acontecia no Brasil era de que quem tem dinheiro para pagar bom advogado nunca ia preso, cometia crime nunca ia preso. Tem um caso famoso envolvendo a nossa área de jornalismo, que é o de Pimenta Neves, o editor do jornal Estado de São Paulo, que assassinou com tiros uma namorada que pediu a separação, não queria mais continuar o relacionamento. Ele foi lá, deu 3 tiros nela, uma moça jovem, e nunca foi preso, porque com recurso, com a influência que tinha, editor de um grande jornal, já tinha passado por vários grandes veículos de comunicação, ele confessou o crime, e ainda assim, condenado, apelou em liberdade, apelou da primeira instância, da decisão de primeira instância, apelou à decisão de segunda instância, apelou à decisão de terceira instância, ou seja, chegou até o Supremo Tribunal Federal. Isso levou anos e ele nunca foi preso, porque quando saiu a sentença do Supremo confirmando a sentença de primeira instância, ele já tinha uma idade tal, mais de 80 anos, que teve a sua prisão convertida, sei lá, em prisão domiciliar ou coisa que o valha. O fato é que quem tem recursos, quem tem recursos econômicos, quer dizer, os poderosos dessa república, nunca iam presos, nunca passaram por aquilo que que começaram a passar depois do famoso julgamento no Supremo da ação penal 470, o chamado mensalão do PT, quando de fato um setor da justiça brasileira deixou de ser leniente com os poderosos e com os criminosos de colarinho branco. Historicamente no Brasil, pela deformação do próprio poder judiciário e pela compreensão que os fazedores da lei, o poder legislativo, tem das leis penais no país,
Isso é uma tradição. Quer dizer, a lei é sempre uma encomenda do rei, como disse Foucault. Quer dizer, quem elaborar as leis procura sempre uma forma de construir essas leis, deixando brechas para escapar das mãos da justiça. Isso sempre foi assim no nosso país. Mudou, começou a mudar a partir da Ação Penal 470, cujo relator, à época no Supremo, era o ministro Joaquim Barbosa, né, que condenou pela primeira vez na nossa história uma leva de empresários, banqueiros, políticos de diferentes partidos políticos e principalmente revelou para o país o núcleo corrupto que tentou corromper não somente a República, tentou corromper o país, tentou corromper a Constituição. Esse núcleo estava no comando da nação, sob a liderança de um partido político dito de esquerda. Depois, pensávamos que aquele escândalo do Mensalão era algo assim, de tanta ojeriza, que não se repetiria mais, mas que nada, enquanto os mesmos julgados eram condenados no esquema do Mensalão, eles deram continuidade aos seus crimes, e isso ficou revelado com a chamada Operação Lava Jato, que teve início de forma simplória, né, numa casa de câmbio, de trocas de moedas e tal, de lavagem de dinheiro, né, num posto lá de Brasília. E como o operador dessa casa de câmbio, a residência dele, o domicílio dele era em Curitiba, era no Paraná, ele então passou a ser investigado pela Polícia Federal do Paraná, o Ministério Público do Paraná, e feita a denúncia, a ação foi distribuída para um juiz que atuava na primeira instância da Justiça Federal no Paraná. Então isso recaiu sobre as mãos de Sérgio Moro, e a partir daí a nação tomou conhecimento do grande esquema criminoso de corrupção que abala os alicerces da República e da sociedade brasileira, e que foi responsável, esse esquema revelado pela Operação Lava Jato, por tremendas dificuldades que populações de todos os estados brasileiros vêm sofrendo, ou seja, a ação criminosa de agentes públicos que deveriam defender os interesses do público, mas estando em instâncias de poder, em funções de poder, na presidência da República, ou como ex-presidente da República, ministros, essa ação coordenada dentro do Palácio do Planalto, né, e que se espraiava junto a empresários, aos maiores empresários brasileiros, empreiteiros de grande porte internacional, bancos, e também setores da mídia, jornalistas também, e setores da mídia, todos mancomunados nesse grande esquema de roubalheira revelado pela Operação Lava Jato, atingindo no mínimo 28 partidos políticos. Claro que o partido mais atingido foi o partido que estava no poder, que governava o país e que tinha a caneta na mão para assinar e que estava no Palácio do Planalto. Então, não somente esse partido, mas todos os seus aliados e agregados, todos foram atingidos com as revelações da Operação Lava Jato. Isso causou muito pânico nesses setores poderosos, nesses setores aos quais a lei nunca tinha alcançado, porque eles começaram a ser mandados, seus representantes começaram a ser mandados para a cadeia, a serem condenados a penas pesadas pelo juiz Sérgio Moro e por outros juízes, como Marcelo Bretas, que atua na Lava Jato do Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília. Então, isso causou pânico, furor dessa elite que controla o nosso Estado, que controla a nossa República, essa elite que tem cor e que tem sobrenome. Evidentemente que a lei antes só alcançava os Conceição, os Santos, os de Jesus, os bispos. Nas páginas policiais, nos boletins policiais, esses são os sobrenomes daqueles que estão presos. E olhe, 1/3 dos que estão presos, o Brasil tem mais de 700 mil presidiários, e 1/3 deles nunca foi submetido a um julgamento, sequer tiveram uma audiência de custódia, como diz a lei, que seria obrigatório, com um juiz.
Foram presos o quê? Traficando, sei lá, 1 grama de maconha, 1 grama de cocaína. A polícia vai lá, prende, o cara é traficante, põe na cadeia, fica lá no depósito amontoado. São mais de 140 mil pessoas nessa situação. Eu nunca vi nenhum setor do bem, nenhum setor que defende a legalidade ou a garantia constitucional, né, se levantar contra esse arbítrio. Mas neste momento, como quem está sendo atingido pela Operação Lava Jato são esses próceres da República, né, os tais defensores das garantias constitucionais, aí você tem lá ministros do Supremo, né, ou comentaristas como a velhinha de Taubaté de Azevedo, um comentarista de nome Reinaldo de Azevedo, que parece uma velhinha de Taubaté, desde que a Operação Lava Jato revelou uma gravação dele fazendo combinações com a operadora do esquema de Aécio Neves, presidente do partido de oposição ao PT, o maior partido de oposição ao PT, que era o PSDB, né? Desde que a Operação Lava Jato flagrou Reinaldo de Azevedo fazendo combinações com a irmã de Aécio Neves, que atuava como operadora do esquema de Aécio Neves, né, que foi candidato à presidência da República disputando com Dilma. E antes disso, esse Reinaldo de Azevedo era o grande paladino da moral antipetista, né, e defensor, digamos assim, de causas consideradas à época pelo pessoal do PT, causas da direita, ultradireitista. No momento em que a Operação Lava Jato, que o Ministério Público, né, vazou uma conversa dele com a irmã de Aécio Neves, que depois foi inclusive presa preventivamente, cumpriu prisão, né, preventiva ou prisão provisória, não sei bem, acho que foi preventiva, né? Esse comentarista de rádio, hoje é comentarista de rádio, à época ele era o colunista da Folha, e o fato de você ter uma plataforma como a Folha, ou uma rádio como a Band News, te alça a inclusive referência nacional, né? A revista Veja o demitiu. Claro, não ficou para o público dito isto, foi dito que ele pediu demissão. É como o Dona Denúncio agora no jornal Hoje, né? A Globo deu um jeito de ele pedir demissão, né? E restou-lhe uma coluna na Folha de São Paulo e um espaço na rádio Band News. Quer dizer, esse cara se transformou no maior defensor da criminalidade de colarinho branco, a partir do momento em que se revelou as transações dele com a família do criminoso Aécio Neves, do PSDB, candidato à presidência da República, em segundo lugar na eleição de 2014. Então, ficam esses jornalistas, comentaristas desse tipo, mas ministros do Supremo Tribunal Federal, querendo reverter uma decisão tomada em 2016, que considerou que não se desrespeita o pleno exercício do direito de defesa do réu, né? Se o réu, de acordo com o que está escrito no Código de Processo Penal, há pelo menos dois artigos, que agora não me ocorre, do Código de Processo Penal, que diz que se um condenado em primeira instância, avaliado num colegiado de segunda instância, confirmada a sua condenação, né, o processo desce para a primeira instância para se mandar executar a pena. Isso está no Código de Processo Penal, né? Veja bem, o que se aqui diz, o que o ministro, por exemplo, Alexandre de Moraes e outros defensores dessa tese deixam claro, é que pela própria Constituição e também pela legislação ordinária, né, o julgamento de mérito, se o cara roubou ou não, matou ou não, ele é feito na primeira instância, pelo juiz de primeira instância, e a decisão do juiz de primeira instância pode ser revista no tribunal de segunda instância, que também analisa as provas. Se esse colegiado confirma a condenação, ou melhor, confirma a sentença,
O que resta agora ao réu é apelar à terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, né, questionando não a análise das provas, mas questionando razões de constitucionalidade ou de formalismo na decisão judicial de primeira e de segunda instância. E se isso também vai para o Supremo, que é a quarta instância, também nem a terceira nem a quarta instância irão analisar as provas. Então, se o sujeito, se o réu foi condenado e a sua sentença é confirmada em segunda instância, não há mais o que se discutir em termos de provas. Ontem eu estava debatendo isso numa mesa com algumas pessoas e um advogado até perguntou: você é advogado? Você sabe mais do que eu? Ele dizendo que sou advogado. Você dizendo para mim: você deveria defender a garantia constitucional, né, da ampla defesa, né, porque os maiores atingidos serão exatamente os grupos minoritários, serão os pobres. Olha, presta atenção nisso. Ele data vênia, para usar um termo, uma expressão jurídica. Eu quero discordar do colega. Eu disse a ele, porque gente igual a mim, pobre, os pobres, os miseráveis, as prostitutas, os pretos, né, os favelados, os ladrões de galinha, né, eles não serão beneficiados com uma decisão, um retrocesso desse tipo, porque eles nunca foram beneficiados por nada. A Constituição, né, que é um devir, que diz que todos são iguais perante a lei, infelizmente, nessa república proprietária, propriedade, né, de entes privados, empreiteiras, partidos políticos, a elite política, né, se torna proprietária, né? Os de baixo nunca tiveram benefício algum da lei. Eles são escarnecidos. Eles não são só suspeitos, eles são condenados de antemão, com conluio, inclusive, dos meios de comunicação, da imprensa, meios de comunicação que também pertencem a essa elite de mando no país. Então, o que está se querendo aqui não é proteger as garantias constitucionais das minorias sociais. Nunca foi dessa forma. O que se está querendo agora, o esquema que se monta lá no Supremo Tribunal, certo? É para liberar de condenação criminosos de colarinho branco, corruptos que destruíram, que levaram o país a uma recessão braba. O Brasil passa por essa crise econômica, de desemprego, de violência absurda, 60 mil pessoas assassinadas por ano, como fruto de um projeto político criminoso de poder, conforme disse o próprio ministro Celso de Mello. O que eu espero? Quer dizer, qual seria a saída? Ontem, depois, no segundo dia de julgamento dessas ações diretas de constitucionalidade, questionando a prisão em segunda instância, ontem o Supremo Tribunal suspendeu, né, a análise do caso por 2 ou 3 semanas. Né? O placar está 4 votos a favor da manutenção do entendimento atual, de que o condenado de segunda instância deve cumprir pena, né? E 3 votos contra essa decisão que está em vigor atual. Quer dizer, essa discussão o plenário retoma em novembro, provavelmente na segunda semana de novembro. E eu estava refletindo, se eu fosse um dos ministros que ainda faltam votar, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia, né? A ministra Carmen Lúcia, que foi o voto decisivo quando o habeas corpus de Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, foi posto em julgamento exatamente questionando isso. Ela deu o voto decisivo, que fez com que a decisão fosse 6 a favor da prisão de Lula, portanto, da prisão dos condenados em segunda instância, né, e 5 contra. Ela foi o voto decisivo, ela ainda falta votar. E o que eu cogito é, ministra Carmen Lúcia, use das suas prerrogativas regimentais do Supremo Tribunal Federal, como não cansa de fazer o ministro Gilmar Mendes, ou o ministro Dias Toffoli, ou o ministro Marco Aurélio de Mello. Qual é essa prerrogativa que a senhora tem e que pode utilizar dessa prerrogativa, tanto nesse julgamento no plenário, quando o ministro Gilmar Mendes levar a discussão da suspeição do juiz Sérgio Moro para a segunda turma do Supremo em novembro? A senhora
utilizando das prerrogativas regimentais do Supremo, pede vistas do processo. Não é assim que esses caras fazem? Esses seus colegas fazem quando eles estão numa posição de serem derrotados numa votação? Quer dizer, pede vistas no processo. Pede vistas no processo e coloca isso, quer dizer, suspende da pauta, né, tanto uma discussão quanto outra, né? Isso fará com que, por exemplo, um condenado lá que está num cárcere lá na Polícia Federal de Curitiba, que é Luiz Inácio Lula da Silva, que já tem direito à progressão, quer dizer, sair do regime fechado semiaberto, ele tem que acolher, tem que querer sair. Aliás, isso vai ser decidido daqui a pouco pela juíza de execução penal, né? O Lula já pode sair da cadeia para cumprir prisão domiciliar, né? Com tornozeleira ou sem tornozeleira. Eu até penso que a juíza, considerando a idade de Lula e o simbolismo dele, né, como ex-presidente 2 vezes da República, poderia liberá-lo sem tornozeleira, impondo algumas restrições a ele, como qualquer outro condenado que é beneficiado pelo regime de progressão tenha de cumprir. Então vamos ficar atento a isto, vamos tentar mobilizar a sociedade brasileira para condenar esse discurso de que o que está se garantindo aqui são direitos das minorias que não podem ser presas depois de condenadas em segunda instância. Nada disso, das minorias sociais, não, nada disso. Está se querendo garantir são os abusos de uma minoria que sempre roubou deste país os recursos que faltam para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para saneamento básico, né? Então, para as bolsas de pesquisa, né? Então, vamos tentar nos mobilizar, a sociedade brasileira, né, para demonstrar o nosso asco, a nossa repulsa a essa sujeira que estão querendo fazer, as conquistas obtidas tão duras forças por tanta dificuldade nos últimos anos no nosso país. Assine esse canal, coloca lá o sininho também para receber as notificações. Nós nos vemos.